a mais esse estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, vamos ver se a gente conclui na manhã de hoje esse estudo, né? Porque esse capítulo é um capítulo muito extenso, muito longo. Vamos ver se a gente consegue concluir. Não, agora é o item 24. Não, é o item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue concluir esse estudo. Então, em primeiro lugar, vamos refletir um pouco o que é silício. Silício é uma palavra que era um tecido que se usava antigamente, que ainda se usa, que é um tecido grosso, que era um tecido áspero, ele era símbolo de uma mortificação, de um sacrifício. Você usar um silício, uma capa de silício, seria como se você estivesse fazendo uma penitência, que era muito comum na antiguidade, as penitências, né? Você fazer determinadas penitências para se castigar porque você pecou, porque você estava passando por uma provação. Então, é nesse sentido que o Espírito vem nos falar da verdadeira prova, a prova voluntária, que é o verdadeiro silício. Ou seja, não é num sacrifício de uma mutilação ao corpo que a gente sofre a prova que necessita passar. Então, é um pouco nesse sentido que a gente vai estudar. Então, entender o contexto da palavra, o verdadeiro silício. O silício é o tecido que a gente usava como se fosse uma forma de estar se castigando. Tecido com áspero, com furando, alguma coisa desse tipo, que é você passar o dia, cinto de castidade, aquelas coisas que você fazia antigamente. Isso. É um tecido bem áspero, que é uma penitência. É você estar se autopenitenciando, né? Automutilação, né? Então, o Espírito vem ao nosso socorro, ao nosso encontro, nos esclarecer e nos explicar, né? Quando ele diz: perguntais se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Ou seja, essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Então, isso é uma reflexão. Eu estou me afogando. Então, é lícito eu me salvar? Aquele em que um espinho entrou, é lícito retirá-lo? Ao que está doente, é lícito chamar um médico? Ou seja, as provas têm por fim exercitar a inteligência, quanto à paciência, quanto à resignação. Então, essa frase, eu acho que ela é muito significativa para todos nós que estamos passando por períodos desafiadores e provas. Então, ele diz aqui, ó, as provas têm por fim, têm por objetivo exercitar a inteligência, exercitar tanto quanto a paciência, para você poder suportar a travessia, e tanto quanto a resignação, para você aceitar, porque a resignação é o consentimento da razão, né? Então, é o consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é você aceitar intimamente aquele momento que você está passando. Então, a prova, ela tem por objetivo exercitar inteligência, paciência e resignação. Inteligência para entender o contexto, paciência para saber suportar e resignação para ter essa aceitação, essa serenidade diante daquele momento. Não haver uma revolta, né? Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meio de vencer a dificuldade. Eu nascer numa situação penosa e difícil não significa dizer que eu tenho que ficar deitado esperando, porque eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Não é isso. Eu nasci numa posição penosa e difícil para encontrar meios com a minha inteligência para poder sair daquela situação. Então, o mérito consiste em sofrer sem murmurar.
as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta, em não se desesperar. É como diz a nossa cantora Simone, não é isso? Desesperar jamais, não é isso? Então, se não é bem sucedido, não se desesperar. Não se desesperar jamais, se não é bem sucedido. Desesperar é uma palavra que na sua raiz tem esperança. Desesperar é perder a esperança. Então, jamais percamos a esperança. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, não negligenciar as situações, porque negligenciando nós estaremos passando por uma situação de muito mais acomodação diante de uma oportunidade de superar-se, de vencer e de aprender, e de exercitar a capacidade do nosso espírito, né? Então, compreendamos que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, para nós que estamos atravessando os momentos desafiadores da encarnação, a prova exercita a nossa inteligência, que é a capacidade de encontrar caminhos para superar as nossas provas. A paciência, que é a capacidade de saber esperar o momento de superar, o momento de enfrentar, o momento de seguir adiante. E a resignação, que é, quando não possível, aceitar é o que tem para hoje, né? Então, essa é a orientação que a gente tem recebido aqui. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários. Aí é que entra a questão do silício, né? Haverá algum mérito em procurar mais sofrimento do que os que você já tem, né? A isso responderei positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Quando eu estou buscando mais alguma dificuldade para beneficiar o outro, porquanto é a caridade pelo sacrifício. É a caridade pelo seu próprio sacrifício, ou seja, eu estou me sacrificando para beneficiar o outro, aquele que está no caminho comigo, né? Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo aflige. Aí é a história do silício. Né? Não é quando eu estou fazendo só para mim que... Não, aí não. Porque aí só há egoísmo por fanatismo. Não é... Qual é o benefício que eu tenho colocando algo para me castigar? Eu só estou fazendo isso por fanatismo a mim mesmo. Agora, se eu estou fazendo um sacrifício pelo bem do outro, aí há mérito. É o que está sendo colocado aqui, né? Grande distinção cumpre aqui que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhe aumenteis o volume. Entendeu, Rita? Você fique satisfeita com as provas que mandaram. Não queira aumentar o pacote, não. Entendeu? Dá para diminuir um pouquinho, né? Não vá querer aumentar, não, viu, André? Não vá querer aumentar o pacote, não, porque o pacote é esse. Né? Então, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes, tão pesado. Né? Aceitá-las sem queixumes e com fé, estudo o que de vós exige ele. É a história do silenciar, né, meus irmãos? É a história de saber calar, é a história de resignar-se, de ter paciência, de entender o outro. Não é fácil. Porque nos momentos de dificuldade, a vontade que o homem velho grita dentro da gente, é lá para cima, pega no pescoço dele, né? Esse é o homem velho, que usava a espada, que usava o escudo, que iria fazer justiça com as suas próprias mãos. O homem renovado, o homem que já entende que a prova é um objetivo de exercitar a inteligência, da paciência e da resignação, é o homem que silencia, que acalma-se e que compreende e que não alimenta o fogo com fogo. Quando Jesus nos diz que quando alguém te bater a face direita,
oferece-te também a esquerda, ele não está nos incentivando a ser covarde, mas ele está nos incentivando a ser corajoso para saber enfrentar o mal com o bem. Saber enfrentar o mal com o bem. Porque se alguém te bate na face da direita e você bate nas duas faces do outro, como eu já vi muita gente dizendo, se alguém me faz um mal, eu tenho que fazer um mal maior ainda para eu poder me sentir bem. Assim somos nós durante muito tempo. Mas saber silenciar, saber calar diante de uma agressão, diante de uma ironia, diante de uma injustiça, não é fácil, mas é uma prova. É uma prova que nós estamos passando para ter inteligência, para saber passar, para ter paciência para aguardar o momento oportuno e para ter resignação diante de tudo aquilo. Né? Porque os bem-aventurados, os aflitos, porque verão o reino dos céus, porque darão a terra. Ou seja, eu passo por isso hoje, mas eu sabendo da vitória do porvir, eu suporto aquele momento. Eu devo suportar aquele momento da travessia, né? Diga lá, meu irmão. Aí está a chave da nossa evolução. Sim, sim. Quando o mundo está se transformando, a regeneração. Você, isso, Marcos. Quando nós temos essa consciência. Isso. Ou seja, nós já estamos nos transformando, né? Isso, é isso mesmo. Esse é um sinal. É assim que se reconhece-se o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral. Ou seja, eu já estou me transformando. Eu não sou mais aquele homem que bateu, levou. Eu não sou mais aquele homem da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Eu sou daquele homem que já compreende que o outro ainda não pode iluminar. Eu sou aquele que já compreende que aquele outro está influenciado por alguma coisa que quer me agredir. Então eu já entendo isso. Eu já compreendo isso. E não entro no jogo. Aquilo que a gente estudou ontem. Eu não entro na faixa de sintonia. O psiquismo está poluído. Existe a influência em Sônia, em Andréia, em Rita, em Vinícius. Existe a influência. Se você facilita a influência, você vai ser pego. E se você está fora, vão tentar lhe pegar. Ou seja, vão lhe chamar para a briga. Aceitar a briga ou não é uma decisão sua. É uma decisão sua de saber silenciar. Porque quem é o mais forte? É o que revida ou é o que perdoa? Aos olhos do mundo material, é o que revida. Aos olhos do mundo espiritual, é o que entende. É o que entende que aquilo tem para dar, aquele prato é o que tem para hoje. Né? Então, é um desafio você viver com tudo isso. E aí é que entra quem é a sua referência. A sua referência é o Cristo de Deus. Como ele reagiria se estivesse no seu lugar? Como ele reagiria se estivesse no seu lugar? Aí você retruca, mas eu não sou Jesus. Sim, mas a gente está a caminho. A gente quer tê-lo como referência. Ou seja, a gente já deve tentar seguir seus passos. Se vamos conseguir, é o processo. Não ainda hoje, mas eu já estou sendo ontem, hoje melhor do que fui ontem. E eu espero que amanhã eu seja melhor do que sou hoje. Esse é o desafio de você encarar tudo isso. Né? Ação, não reação. A ação no bem, não reação no que eu já fui, no que eu sou. Reagir, agir na nova perspectiva, reagir com a velha perspectiva. Né? Essa é a regeneração de cada um de nós. Né? Isso. E eu levei um tempo para compreender que esse silencio não é você se silenciar dentro do outro. É você, e recentemente isso foi muito forte. Claro. Porque é você silenciar em
Se calar as suas vibrações. Para poder, não para poder entender a mensagem do Cristo. Isso. Às vezes a sua mente está tão assim, Isso. Ora, você reza, mas é assim, Você não consegue parar a cabeça, o juízo, né? Então, assim, tem uma hora que você precisa silenciar a você, a família. Silenciar esse corcel selvagem que não para, né? Isso. A luz. A luz. Isso. Ontem eu estava na reunião e um espírito chegou bastante revoltado, falando das coisas. A intuição que a gente foi conduzida era o seguinte, era tentar silenciá-lo numa imagem que o fazia feliz. Entendeu? É o que você está dizendo, Rita. Então, o silenciar a mente era tentar tirá-lo daquele pensamento ciclópico e buscar dentro dele algo que o iluminava. E quando ele percebe algo que o ilumina, a luz se encarrega do resto. Porque se eu estou com a mente poluída pelo psiquismo da dor, da dificuldade, da angústia, do medo, da depressão, da insegurança, a minha cabeça fica ali. Mas se eu consigo enxergar um ponto de luz, e esse ponto de luz faz... Puxa vida, nesse momento, naquele momento que eu vi aquela novela que você disse, eu era feliz, como você estava dizendo, nesse momento eu trago de volta a felicidade para o meu coração. E essa felicidade acende uma luz. E quando a felicidade acende uma luz, a luz se encarrega de iluminar as sombras. Porque não existe sombra. Existe a ausência de luz. Então é por aí, né? Então, essa questão que a Rita comentou, que você está colaborando, eu imagino, humildade. Sim. Para observar, refletir, porque humildade não é submissão. Isso, a humildade. Claro, é uma grande virtude. A humildade é silenciar o homem velho, né? Vinícius, é a capacidade que você tem de entender que o outro é o que é a capacidade que você tem que entender de que você não é a última Coca-Cola gelada do deserto. Não é, você não é. Então é a capacidade, se não é, eu estou precisando passar por isso mesmo. Então, beleza, está tudo certo, né? Porque às vezes a gente se acha numa condição de que eu não merecia. Não hoje, mas é aquilo que a gente estava dizendo, né? A gente já disse aqui. A gente dizia o que não mata engorda. Então, o que não espia, prova. Então, o que não espia, prova. Se eu não estou necessitando espiar, graças a Deus, mas estou precisando provar. Então, a gente está falando aqui de provas. 5 anos atrás, o último ano da faculdade, eu estava solteira com a minha mãe. Isso. Se eu tivesse ficado... Mas aí é que a doutrina nos ensina que a gente tem que passar por isso tudinho, que era os débitos. Né? As vidas, né? A condição da nossa vida, né? Tem que deixar para trás. Então, não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo, sem necessidade, é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, o verdadeiro silêncio é você aceitar a prova que você está passando e não martirizar o seu próprio corpo com algo que vai só beneficiar você por egoísmo ou fanatismo. É isso que não há necessidade. Então, você não precisa passar por um martírio de estar minando as suas próprias forças, né? Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para alívio do seu próximo. Se suportares o frio e a fome, para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Ou seja, o sacrifício do frio e da fome para beneficiar a fome de alguém. Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados
para irdes amansar de infecta levar consolação. Se eu saio do conforto do meu lar, seja como for, para auxiliar alguém, eu estou levando a consolação. Eu estou me sacrificando pelo meu repouso, pelo meu descanso, pela minha comodidade, para ir beneficiar alguém que está pior do que eu naquele momento. Não é? Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras. Tendes em tudo isso o vosso cilício, o verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias, enervantes da riqueza, antes vos constituísseis anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, o bem que nós podemos fazer, seja onde nós estivermos, na posição que nós estivermos, com os recursos que nós tenhamos, com a capacidade que nós tenhamos, é o verdadeiro cilício. É a capacidade que a gente tem que, mesmo diante da tormenta, a gente é capaz de tirar a nossa capa e de dividir com o irmão de jornada que está caminhando conosco. É a capacidade que a gente tem que, mesmo diante da falta do necessário, a gente divide o pouco que a gente tem com o outro. E muitas vezes esse pouco que a gente tem não é do ponto de vista material, mas é do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. O pouco que a gente tem, um pouco de resiliência, um pouco de tolerância, um pouco de serenidade, um pouco de paciência para a gente ajudar um irmão que está em desespero. Então, o bem que a gente faça, o bem que a gente se disponibilize, o talento que a gente tenha, que coloque na massa, que serve ao Cristo, é o verdadeiro cilício, é a verdadeira prova que nós estamos passando para se colocar numa posição de auxílio ao bem maior, que está muito acima de cada um de nós. Né? Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhes evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tem na Terra? Aí ele entra aqui na questão das pessoas que vivem nos claustros, que se afastam da sociedade para viver em isolamento. Uma vida insulada, né? Que não tem benefício. Vamos fazer bem a quem? Ah, não, eu vou me retirar e vou viver no monte, longe da sociedade. Não estou fazendo bem a ninguém. Né? Onde a vossa coragem nas provações? Uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Se quereis um cilício, aplicai-o a vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagício o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, está aí a mensagem desse nosso espírito amigo, um anjo guardião, de Paris, 1861, quando ele fala das provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Ok, meus irmãos? Mais um texto que a gente tem aqui é que ele pergunta, dever-se-á por termo as provas do próximo? Essa é uma pergunta. Dever-se-á por termo, dever-se-á terminar, finalizar as provas do próximo? Fantástico também essa reflexão. Questão número 27, quando ele pergunta, deve alguém por termo as provas do seu próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Vamos entender a reflexão aqui. Ou seja, se o cara está passando por aquela prova, deixa ele sofrer, porque é a vontade de Deus, né? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra, nessa terra de expiação, para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores.
são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. O que é que a gente deve combater nesse pensamento, né? Pensam alguns que, estando na terra, para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o seu curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, que conheçamos esse curso? Por acaso a gente sabe o curso da prova de alguém? Sabeis até onde elas têm de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abrira. Quem sabe se você não está na vida de alguém para ajudar a aliviar o sofrimento e a dor que ele está passando. Não é papel nosso apontar que na encarnação passada você fez isso, então você merece. Não é a gente que tem que julgar. O papel da gente é ajudar sempre que a gente puder. E até nessa, né? É claro. Consequência do que eu fiz ontem de manhã, do que eu fiz hoje. As consequências são lei de causa e efeito, né? Então, não digais, pois, quando verdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. Não importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. O que é que está ao meu alcance? O que é que eu posso fazer? Se o outro quer receber, se o outro quer seguir o que eu estou orientando, é outro problema. Mas a questão é você, é cada um de nós fazermos a nossa parte. Essa é que é a questão que a gente está sendo instruído aqui. Se o outro vai seguir, aí já é o problema dele. O problema nosso é fazer o que está ao nosso alcance. O nosso alcance é isso aqui. O que eu posso fazer é isso. Se você vai seguir, meu amigo, aí é com você. Não é mais comigo, entendeu? Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Ou seja, se as minhas palavras podem dar força ao irmão superar, né? Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. É aquela história que a gente vê muita gente tendo condições de ajudar, aí vai dizer, não, Rita, você já fez muita besteira, você tem que sofrer mesmo, agora você vai sofrer. Porque você já fez muita besteira, mas eu posso te ajudar. Tem coisa que não vai me fazer falta, mas eu posso te ajudar. Não, mas eu não vou fazer, porque você precisa se educar. Muitas vezes a gente vê muita gente agindo dessa forma. Sendo, por exemplo, o educador da humanidade. Se coloca na posição de educador da humanidade. Não, eu sou o cara que... Não, não é assim. Você pode fazer alguma coisa para ajudar? Ajude incessantemente. Se o outro vai... Deus vai saber se aquela sua ajuda vai ser ou não vai ser aproveitada. Ele vai dizer aqui. Olha aqui. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Ajudai sempre, nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração,
principalmente todo espírita. Porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Veja que coisa linda, gente. Todo o espírita deve estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. A nossa vida, a gente vive para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. A nossa vida é um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Ou seja, não está na nossa mão julgar se alguém deve passar ou não passar por determinado sofrimento, por determinada expiação. O nosso papel é amor e devotamento. Se o amor e o devotamento que nós estamos dando será suficiente para atenuar a prova ou a expiação do outro, não nos compete. É com Deus. Se ele tiver que passar pelo padecimento, ele vai passar. Não é a quantidade de amor e de dedicação que a gente deu que vai atenuar. A prova ou a expiação dele passará de toda forma. Somente a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísperas daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação, ou considerai sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Então, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso papel. Amor e devoção 24 horas por dia. Esse é o nosso papel. E a gente não tem o direito de julgar se A ou B deve sofrer mais ou menos. Não é com a gente. Não está na nossa alçada de decisão. O nosso papel é ajudar sempre, todas as vezes que alguém bater a nossa porta. Ou melhor do que isso, quando a gente perceber que o outro necessita de auxílio. Porque também é caridade se antecipar. Não esperemos que o outro venha ao nosso alcance pedir ajuda, se humilhar muitas vezes, pedindo um auxílio. Antes a gente se antecipa, diz: Vinícius, eu estou percebendo que você está assim, assim, assado. O que é que eu posso fazer para ajudar, para aliviar? Se você quiser falar, eu não tenho prata nem ouro, como dizia o apóstolo Pedro, mas o que eu tenho, isso vos dou. O que é que está ao meu alcance para poder lhe ajudar? Não é? Muitas vezes as pessoas podem ajudar, mas esperam, por orgulho e por vaidade, que alguém vá para lá e dizer: meu irmão, pelo amor de Deus, querem que a gente se ajoelhe, que beije o anel. É a velha Jerusalém, que quer construir ainda. O Cristo não é assim. O Cristo é humilde. É aquele que apaga a sua luz e que vem ao nosso encontro. A gente tem que entender que o outro, o que está embaixo, não tem condições de ascender. A gente tem que apagar a nossa luz e descer e ir ao encontro do sofrimento, da dor, da dificuldade, da angústia. A gente tem que descer. Muitas vezes a gente está numa condição de conforto, de paz, de plenitude, mas eu consigo ser pai, eu ter paz, felicidade, alegria e amor se o irmão está chorando do meu lado. Se eu tiver empatia
que é essa virtude que a dor do outro dói em mim, eu perceberei. Eu serei o bom samaritano, que na estrada de Jerusalém para Jericó eu percebi que tinha alguém caído. Então a gente tem que ser este bom samaritano da parábola. A gente tem que perceber na estrada quem está ao nosso lado necessitando de socorro. Porque esse é o nosso papel. Essa é a nossa conduta e a nossa postura, amor e devoção. Então, meus irmãos, obrigado, Bernardino, esse espírito protetor de Bordeaux, 1863, nessa lição, que deve enviar por termo as provas do próximo. Sempre que estiver ao nosso alcance, façamos o bem. Não está na nossa alçada julgar se a prova de um ou de outro terminará. O nosso papel é fazer o bem. Sempre. Oi, minha irmã. Isso, exato. Aí, um dia desses, um rapaz na frente, um outro prédio, e estava todo bem vestido, né? Aí eu cheguei e disse, vou lá levar. Aí o meu filho mais velho disse, mãe, mas aquela pessoa não está precisando. Como é que tu vai chegar na notícia? Isso não me interessa. Como é que você vai julgar se alguém está precisando ou não? Eu fui incluída. Você foi instrumento de levar a dor, o amor, sempre que tiver ao meu alcance. Isso. Eu vou. Se ele vai aceitar. É um problema dele. Eu fiz a E se você não tiver um alimento, você pode apenas sorrir e dizer, meu irmão, eu não tenho, mas a próxima... Então, só o fato de você tratar alguém bem já é um auxílio, né? 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? A história da eutanásia aqui, né? O homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Mais uma vez, quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões, ou seja, a gente não tem o direito de saber até onde Deus quer que a prova daquele cidadão passe por isso, né? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. De novo, não está na nossa alçada. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo e conhece o valor de um último pensamento, não pode, né? Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, em defesa da vida, sempre não está nas nossas mãos abreviar a vida de ninguém, porque Deus pode usar aquele momento para resgatar muitas coisas e evitar muitos sofrimentos do futuro. São Luís, Paris, 1860. Diga aí, meu irmão. Diga lá. A pessoa, porque assim, não é o filho de Deus, não é Deus, não é espiritualidade. Aí eu te pergunto, a pessoa está lá no hospital toda carregada. A pessoa está... Desligar os aparelhos, isso representa uma eutanásia, um suicídio? Porque se Deus está agindo, tu vai desligar o aparelho e ele vai ficar, sei lá, a dose, né,
na bondade que Deus vai oferecer. A gente estudou no capítulo passado que a gente deve fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. A ciência humana hoje tem algum bem que esteja ao nosso alcance para a gente fazer? Se tem, a gente faça. Mas, por exemplo, a tecnologia hoje da ciência tem a famosa da terapia, como é que se chama? Alternativa não, é paliativa. Paliativa. A medicina paliativa. Porque ele já entende um pouco isso que você está dizendo. A humanidade já percebeu que deixar equipamento ligado não está provocando cura. Está fazendo sofrer o espírito. Mas isso já é um sinal de amadurecimento da humanidade. A humanidade já está passando a perceber de que a vida não voltará. Mas a gente não sabe se no momento da medicina paliativa, Deus não intervém e faz com que aquela vida ressurja. É o que está sendo dito aqui. O que a gente não pode é desligar aparelho se está percebendo uma vida. Se há uma possibilidade da vida voltar. Né? Então, a gente tem que fazer todo o bem que seja possível. Isso é aquela plantinha que está seca e ressequida. Mas se tem uma gota de um fio de raiz alimentando o fluido, a planta não morreu. Então, a morte cerebral é aquela história. É o último cordão que desliga, é o da glândula pineal. Os outros já estão desligados. Então, por isso que o corpo já vai. Mas o da pineal, você sabe o que é que aquele espírito precisa passar por aquele momento de tormento, de sofrimento, para resgatar coisas que a gente não tem noção. Mas é o que está... Não, morte cerebral não. Morte cerebral está lá, ele está ligado ainda. Por isso que não desligaram, é porque está lá, ainda existe o fio. Mas aí tá, acabou. Quando morreu, morreu, acabou. Agora o que está sendo dito aqui é o seguinte, se ainda existe alguma coisa, aquele espírito pode estar precisando passar por aquele momento. Um coma de não sei quanto tempo que você está passando por aquele momento. Você sabe qual é a prova e a expiação daquele espírito que está passando por aquele momento para resgatar uma existência de dores e dificuldades, preso ao corpo. Né? Então a gente não sabe, é o que a gente acabou de ver. Né? Deus é que comanda tudo isso. Né? Então a gente não deve, por fim, a prova de cada um. É deixar nas mãos de Deus. É o que está sendo dito aqui. A família tem que assumir a responsabilidade. Isso. Eu assinei essa questão da minha mãe. Não quero. Minha mãe, eu quero que a natureza se encarregue de resolver. Pronto. Não quero que a pessoa fique 1 ano, 2 anos. Mas o que eu estou dizendo, Rita, é o seguinte, é que isso já é um sinal de evolução da humanidade. A humanidade perceber isso já é um sinal de evolução. Eu não quero que o nosso ente querido fique aqui preso, porque talvez a gente já seja intuído e que não precisa passar por isso. Mas é claro, é uma evolução. Né? Para concluir, sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado de procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Você não tem coragem de me matar, mas vou procurar alguma coisa forte para eu morrer lá. É o que ele está dizendo aqui, né? Que o homem se mate ele próprio ou faça que outro o mate, o seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo dos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. É aquela história. Os cristãos de hoje não mais precisam morrer pelo Cristo. Os cristãos de hoje precisam viver pelo Cristo. Esse é que é o nosso desafio. Né? O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. E São Luís, na questão número 30, pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Aí é outra coisa, né?
desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Se eu vou para o sacrifício para salvar a vida de alguém, é devotamento e abnegação, embora também haja a certeza que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer para a providência que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ele salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Ou seja, se você vai para o sacrifício com a intenção de salvar alguém, a gente não sabe o que Deus pode fazer para salvar todos, né? Porque o bem cobre a multidão de pecados, né? E para a gente concluir esse capítulo, o capítulo 6, que vamos terminar, os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e em vista à felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Por esses sofrimentos, podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas impunham, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes o sofrimento, a dedicação, ajuda os outros a aprenderem com o nosso próprio sacrifício. Quantos mártires passaram pela história da humanidade que os seus sacrifícios nos ajudaram a suportar as nossas dificuldades, né? Então, a gente pode sofrer para fazer proveito o nosso sofrimento para as outras pessoas aprenderem materialmente pelo trabalho e pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas impunham, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes e moralmente pelo exemplo de que elas oferecem a submissão à vontade de Deus. Ou seja, é muito importante a gente mostrar que a gente é capaz de passar por todas essas dificuldades, né? Então, desta forma, meus irmãos, concluímos esse capítulo 6 do Evangelho segundo o capítulo 5, Bem-aventurados do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um capítulo longo, os Evangelhos de Mateus, de Lucas, os comentários de Kardec, Justiça das Aflições, Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, e as instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia e, no dia de hoje, provas voluntárias, o verdadeiro silício, dever-se-á por termo as provas do próximo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura, sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos do outro. Então, concluímos esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que Jesus nos abençoe. Na próxima semana, se Deus quiser, entraremos no capítulo 6, o Cristo Consolador. Muito apropriado, porque estamos no mês de dezembro, na chegada de Jesus, mais uma vez, no nosso Natal. Não é? Então, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.